Olá pessoal, eu vou explicar de forma bem simples o que é enum, principalmente em Java, mas isso se abrange para todas as outras linguagens, porque é bem parecido nas demais. É um conceito que aparece em praticamente todas as linguagens que implementam orientação a objetos. Então, o que é um enum? Enum, enumeração, é um tipo de dado especial que serve para representar um conjunto fixo de constantes nomeadas. Então, se você já desenvolveu algum tipo de software, você já chegou em um momento em que você percebeu que era interessante que você tivesse uma forma de representar alguns dados meio que estáticos assim, como por exemplo, eu queria representar dias das semanas. É interessante que tivesse um tipo dedicado a só isso, né? Onde tivesse lá segunda, terça, quarta e que, eu queria que segunda estivesse associada a um número, segunda estivesse associada ao número um ou número zero, algo do tipo assim. Isso é possível com um. Então, com meses do ano, com status de um pedido. Eu vou implementar um e-commerce e eu quero que nesse meu e-commerce tenha o status do pedido, né? Para verificar, saber se aquele pedido foi enviado, se chegou, se foi pago, se foi cancelado ou não. Então tem aqui, processado, enviado, entregue, cancelado. Operações bancárias, depósito, cobrança, saque. Então, ele é bem útil e se você começou já a desenvolver software, já começou a desenvolver aplicações, já colocou suas ideias para fora no código, você já pode ter enfrentado um momento em que seria interessante utilizar Enum. E se você não sabia usar, agora você vai ficar sabendo. Então, por que utilizar Enum? Antes, os Enums usavam constante de string ou inteiro. Por exemplo, como eu falei, o int pode ser. O 1 pode ser segunda, o 2 pode ser terça, o 3 pode ser quarta. Mas isso pode gerar vários problemas. Sem segurança, você pode passar qualquer string ou inteiro, não apenas valores válidos. Então, vamos supor que os dias das semanas só vão até 7. Você passar um 8 não seria validado da forma correta. E é muito propenso a erros, né? Não é claro, não é legível. Então, o enum, né, enumeration, além de resolver esses problemas, tem a questão da legibilidade. Fica muito fácil, é muito simples, é muito intuitivo. Você vê um enum e vê o que é que ele vale, entendeu? Então, aqui temos a sintaxe básica, declaração mais simples, você fazer um public enum, e aqui tem um exemplo, status de um pedido, processando, vírgula, enviado, vírgula, entregue, vírgula, cancelado, ponto e vírgula. E como é que você utilizaria isso? Você teria que fazer a importação, né, dessa classe. E status pedido, você utilizaria status pedido ponto processando. Pronto, você tem o valor ali, status pedido pronto processando. Um enum não é apenas uma lista de nomes. Ela é uma classe especial, então ela pode ter atributos, certo? Não é só isso, daqui é a forma mais simples. Pode ter construtores, pode ter métodos, certo? E aí eu tenho um uso aqui um pouco mais avançado que eu vou... Avançado entre aspas, né? Só porque... só coloquei avançado porque não é só uma lista. Eu vou mostrar daqui a pouco mais sobre isso. E enums também tem alguns métodos que são úteis. Por exemplo, values. Então você coloca, por exemplo, aqui status pedido.values. Você vai retornar um array com todas as constantes do enum. Então você retornaria o que? Processando, enviado, track e cancelado. Esses seriam os valores. Value of string nome. Converte uma string para uma instância do enum. Então, por exemplo, colocaria value of, aí coloca string cancelado. Aí converteria isso para um status pedido cancelado. Não um string cancelado, mas um status pedido cancelado. Ou posso fazer o contrário. Name, eu posso pegar um status de pedido e dar o ponto name, o método, e retorna uma string. A string, por exemplo, cancelado. E tem o ordinal também, que retorna a posição da constante na declaração do enum. Se eu não me engano, começa de zero. Então aqui seria 0, 1, 2, 3. Então a posição ordinal do cancelado seria 3. E aí vamos verificar esse uso teoricamente avançado, entre aspas. Temos aqui um exemplo que eu criei, certo? Então temos aqui um enum um pouco mais complexo, do plano assinatura. Então vamos supor que é um menu utilizado pela Netflix ou algum serviço de streaming, onde tem os planos de assinatura. Nesse nosso exemplo, temos o plano bronze, prata, ouro e platina, só que vocês percebem que não é mais só uma lista de valores, é um pouco mais complexo. Como eu falei,
Enum, ele é uma classe especial, então ele pode ter métodos, tá? Pode ter construtor e pode ter esses campos, atributos, certo? Então, o nosso plano de assinatura, ele vai ter o atributo nome de exibição, o limite de telas, né? Porque dependendo de um plano, você pode ter, pode ser liberado uma, duas, três, quatro telas. Temos também aqui o permite 4K, que é um booleano, certo? Então é true ou false. Preço mensal também é um valor associado ao nosso enum. Então, se a gente for verificar aqui, temos aqui bronze. O nome exibição dele é bronze. O limite de telas dele é 1. O permite 4K dele é false e o preço é R$19,90, certo? Então, isso é bem interessante, tá? Isso aqui já aumenta um pouco mais a utilidade de um enum, certo? Do que somente ter uma lista de valores como naquele exemplo anterior. Então fica bem mais interessante. Então eu posso ter aqui um construtor, certo? Construtor esse que sempre vai ser privado. E é um construtor padrão, normal, não tenho o que falar. Também temos os métodos aqui get, não tenho o que falar, né? É só get mesmo, aqui ó, permite conteúdo 4K, return o permite 4K, que é true ou false. Mas a gente pode ter algo um pouco mais complexo, com lógica de negócio. Então eu coloquei um único método aqui com lógica de negócio, certo? Que é o método i superior. Ele vai receber um outro plano e ele vai verificar. Esse meu outro plano, ele é superior ao meu plano atual? Por exemplo, vamos supor que eu tenho o plano ouro e foi passado o plano platina. O platina ele vai ser superior ao ouro. E esse ordinal é exatamente isso que está fazendo aqui. This ponto ordinal vai pegar a posição de ouro, que seria 0, 1, 2. E de platina 3. Consequentemente, platina seria maior. Então, teria uma superioridade. Claro, isso aqui é um exemplo muito simples. Creio eu que nem seria o adequado, né? Porque, e se eu mudar a ordem aqui, vai fazer diferença. Então, não seria o mais adequado, mas é só um exemplo, certo? E aí eu criei uma classe simples, só para executar, né, esses métodos que eu criei aí. Então, vamos supor que o nosso usuário tem o plano bronze, correto? Quando eu iniciar nosso sistemazinho aqui, eu vou conseguir printar os valores. Então, plano usuário.get o nome exibição. Tem aqui, ó, é o método que eu criei. Get nome exibição, get limite telas. São os métodos get. Então, com isso aqui eu vou conseguir pegar todos aqueles valores que estão associados a bronze. Se eu quisesse somente pegar a string de bronze, eu colocaria o quê? Plano usuário.name, como eu falei lá nos métodos anteriores. E aí, outra verificação. Esse meu plano usuário ele permite conteúdo 4K? Se true, aproveite. Do contrário, faça um upgrade. Esse meu plano usuário ele é superior ao plano prata? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é bronze. O prata ele é superior. Se o prata é superior, consequentemente o prata é inferior. Então vai cair aqui. System.out, preencha seu plano é inferior. O que mais? E aqui eu estou printando o catálogo de planos com string format. Estou pegando o nome de exibição, de telas, permite conteúdos ou não. E é só isso, só estou printando. Bem simples. Deixa eu executar aqui. E é isso, saiu aqui. Bem-vindo, assinatura. Bem-vindo, assinante do plano bronze. Seu limite de telas é 1. O preço. Seu plano é inferior ao plano prata. O seu plano não permite conteúdo 4K. E aqui tem o catálogo de planos, certo? Então, é isso. É bem simples de criar, é simples de aplicar. Na maioria das vezes que vocês forem utilizar Enum, nem vai precisar disso tudo aqui, tá? Nem vai precisar disso tudo aqui. Isso aqui eu só estou mostrando uma forma um pouco mais agregada, assim, com mais conteúdo. Mas nem sempre você vai precisar. Normalmente você só vai precisar. Eu só quero bronze, prata, ouro e platina e acabou.
E é isso. Você cria uma classe minúscula, somente com, sei lá, 6 linhas, e já ajuda muito, porque você já deixa aquilo muito bem definido. Aumenta a legibilidade, dificulta que ocorra erros, e é realmente bastante útil.